Meu irmão e minha irmã, na noite de Natal, Natal se torna uma noite tão especial para nós, porque nela nós acolhemos, com nossa humanidade, alguém muito especial, que é o Divino, que veio fazer parte da nossa vida. Por isso, eu gostaria que agora a gente pudesse, como um gesto de acolhida do Senhor, ao qual abrimos o nosso coração e nossa vida, nós possamos também o acolhê-lo aqui no meio de nós, nessa liturgia que agora celebramos. Por isso vamos acolher Jesus. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus.
Meu irmão, minha irmã, que noite santa esta. Quando nós o recebemos aqui na nossa humanidade. Embora ele não entrasse na companhia de seus pais, embora o menino Jesus não está já colocado no presépio, que nós até ao longo dessa celebração haveremos de colocá-lo lá também. Mas antes ele vem como está aqui colocado aos nossos olhos, a fim de recordar aquilo que o presépio haverá de nos fazer memória viva. Ele está aqui na forma de menino, na forma humana, para nos retratar aquele bendito dia que o presépio nos falou. Bendito dia, porque foi uma oportunidade de Deus, de fato, cumprir com as promessas que Ele havia feito ao seu povo, de vir não apenas ao encontro meramente circunstancial, mas Ele vem para um encontro definitivo. De tal forma que o encontro do divino com a nossa humanidade se dá de forma definitiva, porque ele assume a nossa humanidade, assume as nossas feições e se torna um como nós. Dom José, na missa que ele celebrava hoje à tarde, missa já que nos permite celebrar a véspera do Natal, Dom José disse uma frase muito interessante. Disse, ele veio nessa condição até que ela pudesse ser a mais próxima de nós. A mais próxima de nós. Foi esse o modo de Deus se manifestar no meio do povo. Não apareceu da noite para o dia. Ele veio depois de um tempo de espera, e estava no coração do povo, e que também a mãe, a Virgem Santíssima, assim o esperou durante os meses de sua gestação, revelando não apenas o processo natural da encarnação do Verbo de Deus, mas também manifestando o desejo de Deus vir nas circunstâncias em que nascera todo ser criado nesse mundo. E uma vez chegando nessa realidade tão aproximada de nós, abrir as portas para esse encontro que a liturgia da igreja inclusive considera como uma noite de troca de presentes. A nossa humanidade ganha de Deus a presença divina e nós oferecemos a Deus aquilo que temos e aquilo que podemos oferecer a Deus, meramente a nossa humanidade. Que Deus não rejeita a nossa humanidade e cabe à nossa humana condição também, então, não rejeitar a condição divina do Filho amado de Deus. Por isso, uma noite de troca de presentes, de dons, tão especial para nós. Essa noite, que especialmente os textos como o de hoje, nos fazem narrar e retomar na memória esses fatos que aos poucos também vão nos retratando elementos próprios daquilo que Deus quis comunicar. Especialmente o fato de José e Maria se deslocar no contexto de um recenseamento, sinaliza para nós que Deus de fato decidiu abrir uma brecha na realidade humana da história, do tempo, afirmado não apenas nos textos das Sagradas Escrituras, mas até mesmo nos relatos históricos, para demonstrar a dimensão da verdade absoluta da encarnação do Verbo de Deus. Não apenas ele faz o contexto da realidade histórica, como ele também vem
responder ao anseio de todo o povo de Deus. Por ser da família de Davi, e da descendência de Davi, José conduziu sua esposa da pequena cidade de Nazaré à cidade de Belém, próximo da Judéia, onde o pai José havia nascido. Ele que era da descendência de Davi. De tal forma que o menino retoma ao lugar daquele que o Senhor considerou Davi, grande rei, mas também que nunca perdeu a sua condição de pastor. Por isso o menino retoma para nascer no contexto da cidade de Belém, para reassumir a dignidade de rei, como Davi, e pastor, como Davi também o foi, e sendo rei e pastor, vem conduzir e trazer vida e esperança para o seu povo. Menino esse identificado com o mesmo que o profeta Isaías já anunciara lá nos primeiros textos da leitura que ouvimos hoje. Um menino que nos será dado, ele traz nos ombros a marca da realeza. O nome que lhe é dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos Tempos Futuros, Príncipe da Paz. E o menino que o profeta anunciava com sinais tão evidentes de sua realeza, eis que ele também é envolto em pequenos tecidos, enfaixado e colocado na manjedoura. A manjedoura, essa realidade que pode parecer tão trivial, afinal de contas ele nasceu no meio do estábulo mesmo. Então talvez ali a única coisa que tinha digna de uma mãe colocar o seu filho, talvez fosse realmente a manjedoura, e não no fêmur, e não no chão, e não entre os tecidos pouco limpos ou impuros por causa da realidade daquele lugar, que não era de fato um lugar tão bonitinho como o nosso presépio, mas certamente um lugar bem próximo da natureza humana nossa, que nem sempre é tão bela, é tão bonita, mas mesmo assim ali o Senhor aceitou esse lugar. E a manjedoura nos lembra que o menino ali colocado lembra de sua missão, cujo madeiro da cruz nos retoma o madeiro da manjedoura. O mesmo menino que está ali é aquele que é oferecido depois, e desde o seu nascimento ele já se apresenta como oferta para a humanidade. Que aqueles que ali próximos se dirigiram a ele, no caso os pastores que à noite estavam cuidando do rebanho, identificam que entre eles está o grande e belo pastor, aos quais os anjos, ao anunciar seu nascimento, ao anunciar a sua chegada, diz a esses com toda a certeza e segurança: não tenhais medo, não tenhais medo. Pois esse que nasceu em condição real, esse que nasceu em condição divina, esse que nasceu e se pôs ali a servir, ou como salvador do seu povo, que veio trazer a salvação à sua gente, esse é aquele aos quais, começando pelos pastores, naquele contexto, talvez os menos dignos de compaixão, nele poderiam confiar. Até mesmo os menos dignos de compaixão poderiam nesse divino rei confiar. Não tenhais medo. Na cidade de Davi, nasceu, portanto, o Salvador, que é o Cristo, e os sinais envolto em faixas, e de repente os anjos se juntam ao coro celeste
para que anjos no céu e homens na terra possam dar glórias a Deus por esse feito de um Deus que ama o seu povo e envia ao seu povo o seu próprio Filho e Salvador. Nesse contexto do envio, da chegada de Jesus, é que nós, especialmente nesse Natal, e em todos os natais, mas especialmente nesse Natal, deveríamos talvez estarmos nós envolvidos. Esse Natal talvez seja um Natal de ausências, muitas delas, a começar pela quantidade de espaços nessa igreja, que normalmente no Natal estão ocupados. Esse Natal que talvez seja marcado por ausências de pessoas verdadeiramente felizes, comemorando, alegres. Esse Natal que talvez seja marcado por ausências até de itens básicos de um tempo que nós consideraríamos um tempo de fraternidade, de confraternização. Um tempo de ausência de pessoas queridas nossas, que por razões óbvias não estão hoje conosco, nem nós nos atrevemos a estar com eles. Nesse Natal marcado também pela ausência de pessoas que não estão conosco, porque de fato foram não apenas impedidas, mas às vezes estão colocadas sim num leito de hospital, sem que nem nós possamos ir ao encontro deles e visitá-los. Ausências de alguns que não estão e nem estarão, nem nesse, nem nos próximos natais, porque foram vítimas, se não das realidades mais comuns da nossa vida, que às vezes a própria história e a vida de fato limita o seu tempo e seu lugar na história de todos nós, outros foram cerceados por uma realidade dura, cruel e que de fato deveria sim inquietar o nosso coração nesses tempos de pandemia. Ausências. Mas mesmo nessa realidade de ausências, alguém não se ausentou. E esse que não se ausenta dessas realidades é exatamente esse menino que aqui está. Que ao recebê-lo no nosso meio, ele não vem para passar as festas de fim de ano e depois se dirigir ao seu devido lugar. Não é um menino, um Deus, um santo, não é um Senhor que vem ao encontro de sua gente para passar alguns momentos de confraternização e depois seguirá o seu caminho ou voltará ao aconchego, à tranquilidade, à experiência tranquila que sua divina condição lhe reserva. Não! Esse que veio e nasceu entre nós, veio para ficar. Por isso que nós dizemos que Natal não é só hoje. Natal é todo dia. Porque todos os dias o Senhor se faz concretamente presente na vida do povo seu. Entre as dores e angústias do nosso tempo, entre as perdas e limitações e constrangimentos que a vida impõe também. Entre esperanças, né? Quem começa aí a vida, quem começa uma experiência nova, quem está iniciando um empreendimento, quem está começando uma família, quem deseja constituir uma vida a dois, quem deseja abraçar a graça de uma vida nova, assim, aqui, nesse momento, se faz presente o Senhor, vivo, encarnado, presente, de tal forma que sua presença no meio de nós nos ensina a abraçar essa graça que Deus manifestou, como diz Paulo na carta que escreveu a Tito, essa graça de Deus se manifestou
trazendo a salvação para todos os homens e mulheres do nosso tempo. Ele, de fato, veio para tomar parte da realidade das dores e das alegrias do nosso tempo. Por isso, uma noite santa. Por isso, uma noite iluminada. O povo que andava na escuridão, e não é à toa que até uma belíssima estrela, colocada aqui, sinalizando essa luz divina do Senhor no meio de nós, andava na escuridão, viu uma luz, para os que habitavam nas sombras, uma luz resplandeceu, e fizesse crescer e aumentasse a felicidade e a alegria. Em meio à ausência, em meio às perdas, em meio às limitações, em meio às dificuldades, que a alegria que possa contagiar o nosso coração, especialmente nesse tempo de Natal, seja a alegria da presença do Senhor no meio de nós. Da presença daquele que transforma, os que levam a alegria dos ceifeiros em tempo de colheita, dos guerreiros que dividem seus despojos, daqueles que superam as opressões do tempo e da vida, para abraçar e se alegrar com essa divina presença do Salvador, cujo esse menino nos faz de fato querer sentir, experimentar e vivenciar. Ele está aqui completamente exposto a nós, a nossa vida, a nossa realidade, como que se entranhando nelas para dizer: eu estou aqui. Eu vim para ficar e estarei convosco sempre e sempre, e enquanto o tempo permitir, eu me farei presente. Que esta alegria que o Senhor de alguma forma desperta no coração da gente, no coração dos cristãos, que pode parecer uma alegria contrária às alegrias do mundo, à felicidade do mundo, que sim, a felicidade do mundo consiste em quê? Especialmente em nossos tempos. A felicidade do mundo muitas vezes consiste apenas nas realidades que falam para nós de momentos extremamente prazerosos, edificantes, momentos de exaltação, mas todo momento, por mais feliz que seja, chega uma hora que ele termina ou se torna enfadonho. A alegria dos cristãos não consiste numa quase que exagerada e exclusiva realidade única que não muda e que cansa. A felicidade dos cristãos que o Cristo Jesus traz para nós é aquela felicidade que nos faz saber da presença de Deus quando estamos felizes e realizados, e quando nos falta e sentimos as ausências também. Porque sabemos de alguém que compreende a nossa realidade, a viveu e a experimentou e a traz como sua mais bela identificação com o seu povo, e não se cansa de se oferecer, se doar e se fazer um entre nós. Nossa humanidade é muito simples, como o presépio, e os personagens que estão no presépio também. Mas o Senhor, tão rico e divino em majestade, não se negou a tomar parte dela e se fazer um entre nossa realidade tão humana, tão simplória, mas tão enriquecida com a presença do divino Salvador. Por isso agora eu queria convidar quem vai nos conceder a alegria de receber o pequeno menino Jesus, que será também colocado no presépio, que vem nas mãos de uma família, como a família humana de Deus, na qual o Senhor Jesus se alegra em dela também fazer parte.
E nós vamos acolher o pequeno menino Jesus. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa Jesus, Nosso bem. dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Abençoaremos esse presépio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, A nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra. Deus eterno e onipotente, vosso Filho assumiu a condição humana, oferecendo-nos a graça da salvação. Abençoai este presépio que recorda o nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador, e tornai-nos dignos de participar de sua divindade. Ele que assumiu nossa humanidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Noite feliz, noite feliz,